Bom, gente, o 8º capítulo do livro começa com a Elarai e com a Violeta tendo uma conversa, né? A Violeta, ela relembra uma situação que elas tiveram, que elas estavam na escola e a Elarai havia ido para um congresso de garotas, né? E aí a Violeta pergunta como havia sido no congresso e a Elarai conta que tinha sido o máximo, que ela tinha gostado muito. E aí a Violeta, após isso, ela vira pra Elarai e pergunta: Elarai, por que você é cristã? Aí a Elarai fica olhando pra ela como se... Não é óbvio? Aí a Elarai responde: eu sou cristã porque eu escolhi seguir os mandamentos de Deus. Eu sou muito feliz pela forma que Jesus Cristo nos ama e pelo sacrifício que Ele fez por nós, né? E aí a Violeta fica olhando assim pra ela, passar a admirá-la mais ainda, né? Aí o livro volta para o presente, né? Começa com a Violeta, ela termina ali a lição da apostila dela de geografia e ela fica com o tempo livre, sem saber o que fazer. Aí o celular dela toca, aí ela atende, né? Quando ela atende, é a mãe da Elarai, a Jade, liga pra ela e pergunta se ela não pode ir lá na casa da Jade. Ela fala que vai dar uma olhada rapidinho nas plantas, né, lá do jardim, e vai em seguida. Aí ela desliga o celular. Ela olha as plantas e ela vai pra casa da Jade. Quando ela chega lá, ela é recebida pela Esther, a irmã da Elarai, a menorzinha. E aí a Esther conta que a Jade pediu pra Violeta subir e ir até o quarto da Elarai. A Violeta, ela fica meio assim, eu vou ou não vou, porque depois da morte da Elarai, ela ainda não tinha tido coragem para estar naquele ambiente. E ela pede para a Esther ir com ela. A Esther fala: eu vou com você, né? E quando ela chega lá, ela fica olhando pro quarto de cada detalhe, ela lembra assim da Elarai, né? Aí quando ela está lá, ela vê a Jade mexendo em alguns livros. Aí ela cumprimenta a Elarai e fala assim: eu estava aqui organizando e eu percebi que esses livros aqui estão parados e existem muitas pessoas que podem utilizá-los. E eu pensei se você não queria algum emprestado. Claro, se você quiser. A Violeta, ela hesita um pouco porque ela fica... eu não sei se eu quero. Mas pelo sim, pelo não, ela fala que sim, que ela aceita os livros, né? E aí ela fala assim: pra mim começar, Jade, qual você me indica? Aí a Jade fala: eu sabia que você ia me perguntar isso. E eu te indicaria que a Elarai era muito apegada, que é o projeto Sullivan, né? E ela fala que ela lembra bastante daquele livro, porque a Elarai lia ele bastante vezes. E ela já havia contado algumas coisas e que a Violeta ela tinha ficado interessada. Porém, ela nunca pediu emprestado porque eram livros cristãos, né? E era um livro cristão e ela não sabia que tipo de Deus ela encontraria naqueles livros. Aí ela lembra também por causa de uma igreja que ela vinha ido com a tia dela. Porém, ao chegar lá, ela se deparou com uma realidade, com um Deus que mostraram para ela que ela não gostou muito de conhecer. Ela ficou assustada com a maneira de que apresentaram ela para Deus. E ela não gostou daquilo que ela viu. Então, ela tinha essa hesitação também por causa disso. Que ela não sabia o que ela encontraria ali dentro do livro. E aí, ela fala: tá bom, eu vou levar esse livro pra casa. E aí ela agradece a Jade e vai embora. Quando ela chega lá, ela deixa o livro no criado mudo, né? Um móvelzinho do lado lá da cama dela. Aí ela fala:
Aí eu não sei se eu leio. Ela fala, e se, né? E se eu não gostar? E se não me agradar? Aí ela lembra do irmão dela, né? Que havia falado, lembra dos e se positivo. Aí ela fala, então eu vou ler. Aí ela começa a ler. E aí quando ela começa a ler, assim, a primeira frase de impacto, ela já fica assim, nossa, que é um homem. Ele se apresenta falando o nome dele, né? Que se chamava Jade. E depois ele fala que ele era um escrivão angelical, né? E aí ela fala, um escrivão? Nossa, isso eu nunca tinha ouvido falar. E aí ela lê mais um pouquinho e ela descobre que ele era um anjo, né? Que aqueles escrivãos, eles relatavam tudo o que acontecia na Terra. Desde tratados de paz, guerras e tragédias, entre diversas outras coisas. E aí, ela fala que esse escrivão, né, o Jader, ele havia se apaixonado pela humanidade, pelos olhos do príncipe, que ela fala assim, esse príncipe só pode ser Jesus Cristo, né? E ele fala que ele ficou maravilhado com a humanidade através de Jesus, né? Porém, ele fala assim, ao invés de eu relatar sobre tudo e todos, eu queria relatar sobre uma pessoa só, focar em uma pessoa só. E aí ele vai ao rei, ele pergunta ao rei se tem permissão ou não para focar sobre uma pessoa só. E aí ela fala, esse rei só pode ser Deus, né? O Jader, ele tem a permissão do rei para relatar sobre uma pessoa. Aí ele fala assim, a pessoa que eu vou relatar, que eu vou focar, é a pessoa que passar em uma determinada esquina depois das 6 horas da tarde. E justamente essa pessoa é a Meg, né? Que ele apelida de Sullivan, que significa luz do sol. E aí, quando a Elarai, ela já fica bem curiosa assim, né? Aí a Elarai, ela vai... Quando ela vai pro 3º capítulo, o telefone dela toca, né? Aí é a Ana Gabi que tá ligando pra ela. Ela se pergunta por que a Ana tem o meu número. Como ela conseguiu? Aí ela lembra que em uma das escolas sabatinas, né? Na última escola sabatina que ela foi, ela tinha dado o número dela. Aí a Ana fala, oi, Violeta, como você tá? Ela fala, tô bem. Aí ela fala assim, você não quer vir aqui na minha casa? Ou você não quer vir aqui na sorveteria tomar um sorvete comigo, com o Theo e com o Max? Aí ela fala assim, ela pensa, né? A mãe dela não estava em casa, ela estava sozinha. Ia faltar 2 horas para a mãe dela chegar. Aí ela fala, não, Gabi, eu vou sim. Eu vou, pode deixar que eu vou. Ela desliga o celular, ela se arruma um pouquinho, pega uma das economias que ela tinha, né? Que ela não ia de mãos vazias. E ela vai para a sorveteria e aí acaba o 8º capítulo, ela indo pra sorveteria.